viveu ainda mais na capital do Império e da República, onde atuou como deputado na Assembleia Legislativa pelo Ceará, senador pelo Rio Grande do Norte e prefeito da cidade do Rio de Janeiro, estes dois últimos na República. Ocupou diversos cargos importantes em ministérios e conselhos na República e também publicou livros nas áreas jurídica e fiscal. Amaro Cavalcante faleceu no Rio de Janeiro em 28 de janeiro de 1922. E agora eu vou passar para falar um pouco sobre o relatório da Instrução Pública. Quando se lê o relatório da Instrução Pública dos Estados Unidos em um jornal do Ceará, pode-se pensar imediatamente sobre a visão de América de Amaro Cavalcante. Pode-se ainda imaginar o que ele viu, fez e leu sobre a instrução elementar nos Estados Unidos. A sua contribuição para a instrução pública cearense. O imaginário que circunda essa viagem é o que motiva conhecer o conteúdo desse material produzido por um professor de latim de Baturité. Então, as viagens pedagógicas potencializam uma atitude comparativa, detectam semelhanças e diferenças, além de possibilitar uma reflexão do espaço cultural da nação do viajante. Os viajantes, na e pela condição de professor comissionado, tinham uma série de atribuições e encargos que outros viajantes não enfrentavam. De acordo com as prescrições acima, em que para se viajar com essa missão de visitar escolas, então é preciso observar, estudar métodos, técnicas, arquitetura, locais de ensino, escrever relatórios, escrever tudo. Então, de acordo com essas prescrições que eu acabei de falar, de uma viagem pedagógica, a escrita do relatório de Amaro Cavalcante não se configura como um relato de viagem ou de suas observações e experiências sobre a instrução pública estadunidense. Esse gênero discursivo exige o uso na primeira pessoa do singular, já que o responsável por sua produção é o observador ou o viajante. O autor, no entanto, utilizou a primeira pessoa do plural para fazer menção aos extratos retirados de outras fontes. O texto não se refere às percepções derivadas do seu testemunho, visita ou qualquer outro tipo de contato pessoal. O relatório da Instrução Pública dos Estados Unidos está dividido em 3 partes. Na primeira parte, Amaro Cavalcante tratou da educação em geral, marcha da educação, antes da escola e na escola, programa do curso normal, teórico, sobre métodos escolar, objeto da educação, educação física, educação intelectual, educação moral, educação religiosa, grande mal contra a educação e ensino obrigatório. No seu texto, Platão, Burke, Spencer circulam dando aporte para as suas ideias acerca da educação. Nele, ainda a descrição do uso dos objetos por meio da observação, que possivelmente pode ser atribuída ao método lição de coisas. Ao término dessa parte, Amaro Cavalcante faz o seguinte alerta: as razões que ora expendemos não são exclusivamente pessoais, resume a sábia opinião de todas as autoridades que têm se ocupado da matéria. Mesmo sem saber se as informações foram extraídas de suas interpretações, do que leu ou observou, o leitor do jornal cearense poderia seguir acompanhando, como ele diz aqui. Na Grande República, a leitura faz toda a parte. A ocupação ordinária do indivíduo, o literato e o operário, somente se distinguem pela seleção do livro ou grau do saber, mas não certamente pelo amor e devoção constante à Gazeta, aos livros e aos panfletos. Isso foi retirado do relatório. Então, o relato sobre a instrução elementar dos Estados Unidos foi composto a partir das informações do relatório do comissário de escritório de educação em Washington em 1878, conforme Amaro Cavalcante enuncia nas primeiras linhas da segunda parte do seu trabalho e na conclusão do seu relatório. É mister também acrescentar que, suposto o relatório que fundamos nossos dados estatísticos, referia-se ao ano de 1878. É ele, todavia, o último publicado e apenas saído do prelo em fins do ano próximo passado. Então, na terceira e última parte do relatório, quanto às reformas pertinentes à província do Ceará, Amaro Cavalcante anuncia: ainda que destituída de autoridade, bem cremos não será repreensível nossa conduta, se antes de concluir nosso humilde trabalho, sugerirmos algumas ideias quanto aos meios de reforma e melhoramentos
que ora reclama a instrução elementar da província. Nessa parte, ele aborda o salário dos professores, o ensino primário, saber ler, escrever e contar, criação da escola normal, de gramática, visita e inspeção escolar. Nessas sessões, Amaro Cavalcante apresenta sua percepção, possivelmente fundada no seu cargo de professor e nas comparações com a instrução dos Estados Unidos da América. Quanto à escola normal, esta requerida e defendida por Amaro Cavalcante foi criada sob a Lei número 1790, de 28 de dezembro de 1878 e sancionada um ano após. Faz-se necessária uma ressalva a respeito de que o relatório de Amaro Cavalcante aponta como modelo de escola normal nos Estados Unidos da América, embora a obra de Henry Barnard, intitulada Escola Normal e Outras Instituições e Agências, designadas pelos profissionais da educação de 1851, não tenha sido apontada por Amaro Cavalcante como leitura para a produção do seu relatório. Esta apresenta a história da escola normal dos estados deste país, especificamente Connecticut, Massachusetts, Nova York, Pensilvânia, Michigan. Cada instituição de ensino normal destes estados tem a sua peculiaridade e autonomia para legislar. Então, para finalizar essa apresentação, este estudo compreendeu-se na perspectiva da intelectualidade dos relatos de viagem, já que o interesse em investigar Amaro Cavalcante se deu em razão do seu relatório sobre a instrução pública dos Estados Unidos da América, no final do século XIX, e demonstra a complexidade entre os circuitos e as redes de sociabilidade, problematizando desta maneira uma determinada historiografia processadas na capital do Império e ou outras regiões do Sudeste e do Sul. O relatório de instrução pública dos Estados Unidos da América, de autoria de Amaro Cavalcante, pode apresentar como novidade o relatório do Comissário de Escritório de Educação em Washington, de 1878, transcrito, como anunciou o seu autor na segunda parte, bem como os encaminhamentos que fez sobre a escola normal na província do Ceará, tomando como referência o processo de construção das escolas normais daquele país. Além disso, as notícias ou os anúncios que circulavam sobre esse relatório, os quais estavam revestidos de um poder de prestígio para Amaro Cavalcante, de ser conhecido, de ter seus discursos publicados e ainda alcançar funções e altos cargos na cena pública, dada a sua rede de sociabilidade, casamento e amigos, e de suas ações no campo da instrução, qualificando-o assim a sua posição de intelectual. Por fim, analisar o processo de fabricação de um intelectual por meio de estratégias de promoção e autopromoção possibilita compreendê-lo a partir do mapeamento do percurso por onde o sujeito trilhou, das obras produzidas e dos laços sociais construídos. No campo da história da educação brasileira, os estudos sobre intelectuais, imprensa, instrução pública, relatório de viagem, permitem compreender os seus itinerários, apontando as relações entre determinadas esferas sociais e demais sujeitos em determinado tempo e espaço. Muito obrigada. Agora passamos para a professora Francenaide. Oi, bom dia a todos e todas. Inicialmente eu agradeço a professora Marisa Silva de Araújo pelo convite para participar desta festividade e compor esta mesa. De igual modo, fico feliz por partilhar as reflexões com a professora Fabiana Sena acerca da história da educação, tema que nos aproxima muito, e também ter a nosso lado a professora Ana Zélia, com quem também já tenho diálogo sobre a história da educação, e penso que é o contato mais longevo nessa mesa, é uma das primeiras leituras que eu fiz sobre a história da educação foi justamente da dissertação dela, que é primorosa, acerca dos grupos escolares no Rio Grande do Norte, E no caso, para mim, também serviu na minha pesquisa sobre o grupo escolar Augusto Severo, modelo Augusto Severo, A
professora Ana Zélia tem uma dissertação que entremeia duas áreas, né, arquitetura e história da educação, e é um verdadeiro primor, né? Não tem como não referenciá-la em relação à história da instituição escolar primária, né? Todo mundo que pesquisa tem que ler o seu trabalho. Bom, então são temas que nos aproximam, né? Na verdade, a área nos aproxima, e eu considero esses momentos festivos, né? Esse momento de mesa, de reflexão, como momentos de oportunidades para aprender, né? E para a gente estreitar os laços tanto de amizade quanto de cumplicidade científica, né? Se a gente pudesse dizer assim. E isso é algo tão caro para todos nós, né? Bom, então neste evento que celebra os 25 anos do Instituto Superior Presidente Kennedy, e em que discutimos nesta mesa o tema documentação e memória da educação no Rio Grande do Norte, faz-se oportuna a reflexão acerca da memória desta instituição. Para me manter-me no tema, eu parto da concepção de documento enquanto monumento, né, remetendo-me aqui a Jacques Legoff, e ao mesmo tempo tomo o arquivo da instituição como lugar da memória, referindo-me ao historiador francês Pierre Nora, e ao mesmo tempo eu circunscrevo-me, né, também como pesquisadora que investigou a história da profissão docente no Rio Grande do Norte, a partir da escrita da história, né, da escrita da escola normal, instituição que se entrelaça com o motivo das celebrações do dia de hoje, ou deste evento, né, que iniciou ontem. Bom, então eu serei pontual, nós temos pouco tempo, né, mas para tentar dar conta desse tema e dessa discussão, e ao mesmo tempo contar um pouco da minha pesquisa, né, e dessa história, eu selecionei, delimitei alguns eixos para discussão, né? Então, no tocante à documentação e memória, o Jacques Legoff chama a nossa atenção, né, para o fato de que os materiais da memória, eles podem apresentar-se sobre duas formas principais: os monumentos, ou seja, a herança do passado, e os documentos, que são propriamente a escolha dos historiadores. E aí, portanto, cabe ao historiador identificar e definir as suas fontes, pois o documento ele não é inócuo, não é inofensivo, né? Não é posto de forma ingênua. Segundo o próprio Legoff, o documento é uma construção consciente ou inconsciente da história da época, das sociedades que o produziram. Esforço para as sociedades históricas para impor ao futuro determinada imagem de si próprias. Então, nesse ponto, né, como historiadora, contextualizando um pouco da história da educação do Rio Grande do Norte, algo que sempre me perguntava nesse meu processo de pesquisa, né, por qual motivo tenho acesso hoje a um livro de matrícula, uma relação de diplomados na Escola Normal de Natal, né? Sempre o historiador se faz essa pergunta, né? Por que a seleção ou por que a guarda desse registro, desse documento, né? Nesse suporte? Então, dito de outra forma, o documento é uma construção intencional do historiador, né? Para mim, selecioná-lo faz com que aquele livro de matrículas, ou o livro, a relação de diplomados na Escola Normal de Natal, se tornasse um documento importante, né? Tendo em vista que ali está a preservação de uma memória, a memória de um fato, né? Da formação de professores, da diplomação de professores. Então, se é uma seleção, cabe-me também adentrar no trabalho historiográfico que o historiador realiza. Então, nesse ponto, vem a preservação a problemática, né, da preservação dessa memória. E aí, pensando o Rio Grande do Norte, mais uma vez, eu delimito como importantes centros de documentação, sem os quais hoje, né, o historiador
ou o historiador de ofício ou o historiador da educação não teria como realizar suas pesquisas, uma casa importante, né, a importante Casa da Memória que nós temos, que é o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, e ladeado a esta Casa de Memória, também o Arquivo Público do Estado, que, para nossa felicidade, também neste ano foi reinaugurado, né, a partir de, após um processo longo de organização do acervo ali preservado, né. Assim, também gostaria de ressaltar como importantes instituições de guarda desta memória, e aí me refiro à memória da educação no Estado, as próprias instituições estaduais e, muitas vezes, municipais presentes no nosso Estado. E aí eu lembro de escolas que inicialmente foram criadas, instituições que inicialmente foram criadas no início do século XX, no início do século passado, e que em vários pontos, em várias cidades, né, em vários pontos do Estado, nós os temos como referência, né, no sentido de escolas estaduais, né. Cada uma das cidades, por exemplo, que conheço hoje no Estado, tem pelo menos uma instituição centenária hoje, né, que se originou a partir daquilo que nós conhecemos como grupo escolar, né? E hoje, por exemplo, aqui no Estado, no caso de Natal, nós temos várias que legam, né, que nos legam algumas das documentações do início do século passado. Bom, então, indago, e é uma indagação que, na verdade, outros historiadores já fizeram, né? O documento fala per si, ou o documento fala por si só? É uma busca por estas respostas, né? Na verdade, por resposta a essa pergunta, que nós encontramos esse trabalho cotidiano do historiador, do escritor da história, né? No nosso caso particular, da história da educação. E aí, para me remeter um pouco àquilo que fiz como pesquisadora, volto à história da própria instituição, da qual estou falando, a Escola Normal de Natal. E aí, para que vocês compreendam a própria história de vocês, né, como vinculados ao Instituto de Educação Superior Presidente Kennedy, dizer que no século XIX houve um esforço, uma necessidade, né, os relatórios dos presidentes de província, dos diretores de instituição pública já colocavam como urgente um espaço, um lugar para a formação de professores, mas que isso não estava sendo possibilitado pelo Estado, né? E aí, então, as escolas normais, elas passam a compor um projeto de formação docente, né, do magistério primário, e sendo aqui em Natal, a busca por criar uma escola, né, chamada Escola Normal, tendo se intensificado em fins do século XIX, mas sem tanto êxito, né? Então, a gente fala de intermitências nessa formação de professores, enquanto tendo um lugar institucionalizado. Então, em fins do século XIX, a gente tem pelo menos 3 tentativas de criação dessa escola normal, né, na nossa província, mas sem tanto êxito. Na verdade, no século XIX, a gente forma uma turma de 5, depois 1 e poucos normalistas. E, geralmente, na verdade, e até então, professores do sexo masculino, né? Somente no início do século XX é que nós vamos ter uma reforma de ensino, né, e a possibilidade de abertura de uma escola, da Escola Normal de Natal, para a formação de professores primários. Isso se deu em 1908, né, a reforma em 1907, a criação da Escola Normal em 1908, e a partir de então nós começamos a ter um lugar para a formação do professor e um lugar de memória, por assim dizer, para a nossa formação no Estado, né? Se a gente pudesse dizer a gênese daquilo que nós temos mesmo de formação de professores.
Mas essa instituição, além de ser marcada pela intermitência, né, na intencionalidade da sua abertura, ela também foi marcada por migrações. Então, inicialmente, ela começou tendo um espaço emprestado no Ateneu Norte Rio Grandense, à época na Ribeira, né? Depois ela passou a ocupar o grupo escolar Modelo Augusto Severo, também recém-criado, né? Até também ser sediada no grupo escolar Antônio de Souza, que era um grupo escolar criado pela Associação de Professores, né? Mais ou menos o nosso, quer dizer, a origem do nosso SINT, né? A Associação de Professores tinha esse grupo escolar e sediou também a escola normal por um período. E, ao mesmo tempo, na década de 50, nós vamos ter aí, mais uma vez, a escola normal voltando, ou o espaço da formação de professores voltando para o Ateneu Norte Rio Grandense, num novo prédio, né, aquele prédio que nós conhecemos hoje em formato de X, sendo que ali ela funcionou em somente uma das pernas do X da instituição, o que era um problema, né? Então, somente em fins da década de 50, 60 é que nós vamos ter um instituto, né, um espaço adequado para a formação de professores no Estado, que é a construção desse prédio, né, que nós estamos hoje. Então, ao mesmo tempo que nós vemos isso, nós vemos, para falar um pouco ainda da Escola Normal de Natal e depois Instituto Kennedy, e que eu trato na minha tese, hoje livro, as personalidades, né, mulheres professoras presentes nessa história. E aí não tenho como me furtar a falar da Chicuta Nolasco, né, a Francisca Nolasco Fernandes, que foi a primeira diretora da Escola Normal, mulher, né, da Escola Normal de Natal. Bom, então, só para a gente falar um pouco, tentando me manter no tema e administrando o meu tempo, que já está um pouquinho quase extrapolando, ao historiador, né, cabe, ao mesmo tempo que selecionar o documento, o questionamento das intencionalidades para a sua guarda, né, para a sua preservação. E também as relações de determinação as quais forjaram esse documento, né? Então, por qual motivo legar hoje para a gente um conjunto de fontes, e aí eu me remeto também mais uma vez ao meu fazer de pesquisadora, nesta instituição, no Instituto Presidente Kennedy, em que eu encontrava, né, por ocasião das minhas pesquisas, álbuns de fotografias dos eventos cívicos, das atividades cotidianas do grupo escolar Modelo Augusto Severo, depois a escola de aplicação, né? Então, sempre me questionando sobre isto. Que imagens essa instituição queria deixar, né, para quem, no caso eu que estive em contato com esse acervo nos idos de 2010, 2011, por exemplo, né? Então, partindo para os acervos, né, coloco também como foco os arquivos desta instituição, né, que são ao mesmo tempo monumento, certo? Como acervos preservados, né, mas documentos, porque quando o historiador entra em contato, ele vai selecionar, né, e vai pensar por que foram legados para a gente, quais os usos que eu vou fazer, né, a partir muito da determinação do meu objeto, né? Então, aos historiadores cabe, por assim dizer, sempre desvendar o campo das possibilidades e dos sentidos com os acervos, com as fontes, né? E aí eu ressalto a importância da inauguração ontem do Núcleo de Documentação e Memória da Educação no Estado do Rio Grande do Norte, sediado aqui pelo Kennedy. E, mais uma vez, parabenizar a Ana Zélia e Marisa por este feito, que com certeza contou com outras colaborações, né? Mas é delas, sim, essa sensibilidade por se preocupar com essa guarda, com essa preservação, né? E com a catalogação desse material.
e com acesso de outros pesquisadores a essa história, né? A possibilidade de construção dessa história. Então, um movimento que nós historiadores também fazemos é a leitura prévia de documentos na sua completude, né, desses acervos, sempre atentos ao que servirá a pesquisa, e aí mais uma vez eu lembro que o determinante é o objeto, são os objetivos, as hipóteses, né, que nós levantamos, e que o historiador, a partir dessa primeira leitura, né, poderá eleger as suas categorias que darão, ou redes de categorias que darão inteligibilidade, ou seja, que darão uma melhor compreensão àquilo que ele quer contar de história, né, a sua narrativa. Bom, então, ressalto mais uma vez que me serviram de fontes, né, um conjunto de documentos, a exemplo da legislação educacional, disponível do período recortado por mim, né, da temporalidade que recortei. Então, leis, decretos, né, decreto de criação, a legislação educacional do período, mensagens governamentais, relatórios de instrução pública, relatórios do presidente de província, né, para um certo período, depois relatórios de governador, porque também nesse período pesquisado por mim, né, há uma transição da organização política no Estado, da própria diretoria de instrução pública que passa a Departamento de Educação do Estado do Rio Grande do Norte. Então são elementos que a gente também vai problematizando, pontuando e contextualizando, contando a história, né, compondo a nossa historiografia. Ressalto que atualmente nós estamos pensando também a documentação e a memória. Nós estamos na emergência de repositórios, e isso tem pelo menos uns 10 anos, né, que a gente vê esse movimento se intensificar, e nos últimos 2, pelo menos, eu vejo isso com a maior, sendo pautado por nós que fazemos a rede de pesquisadores da história da educação. E aí eu problematizo também as formas, a reconfiguração, a mudança, né, que está tendo em relação às nossas formas de pesquisa. Então, o tato, o sentido que me era muito caro, por exemplo, no Instituto Histórico e Geográfico, né, ir lá manusear jornais, manusear livros, essa legislação da qual falei, vir aqui e ter acesso aos álbuns de fotografias, aos livros de matrículas, são novas, são reconfigurados. Então, você, como pesquisador da sua casa, tem acesso a este material do seu computador, né? Mas aí eu problematizo que também nós, nesse movimento, né, dessa nova pesquisa que fazemos nos repositórios, nós perdemos essa relação com o todo daquele acervo, né, já que há uma catalogação prévia, né, de outro pesquisador, de alguém que foi lá, de um arquivista, de alguém que organizou essa documentação. Então, trata-se aí também de mais um movimento de seleção por outrem que não o historiador. E a gente precisa estar atento para essa questão também, porque isso incidirá diretamente na nossa pesquisa, né, no nosso olhar, na nossa leitura. Que a historiografia é isso, é a nossa construção da narrativa, claro que muito séria, analisando os documentos. Acerca destes repositórios, por exemplo, não tem como deixar de ressaltar alguns que já estão na UFRN, né, se consolidando como referências para nós, o LABIM, o LAMED, né, que está em processo, e a intenção das colegas professoras também de fazer este movimento aqui no próprio Instituto Kennedy, né, de termos o nosso repositório no estado dessa memória nossa, né, da formação de professores. Por fim, eu considero oportuno enfatizar o problema das fontes e as reflexões, e aqui eu falo muito brevemente, né, sem adentrar tanto, mas querendo colocar essa reflexão sobre as fontes implícitas ou explícitas acerca do seu próprio tipo, né? Se são históricas, se é um documento, de que tipo ela é, as intenções da fonte, a qualidade, e aí eu remeto mais uma vez ao suporte, à mensagem que ela dá,
as fontes dos tipos seriais, né, ou singularizadas, ao mesmo tempo que falo de fontes textuais, como manuscritas, impressas, além da polifonia das fontes, que precisa ser sempre problematizada por nós que fazemos a pesquisa, né, que, por exemplo, temos acesso a jornais, né, para contrapor, para entrecruzá-las, né, então, se um documento me fala algo, né, eu construo um sentido sobre isso, eu preciso fazer o entrecruzamento com outro tipo de fonte, talvez do mesmo período, e aí um jornal talvez me traga uma informação complementar, ou eu veja alguma contradição entre um tipo de documento e outro, ao mesmo tempo em que, por exemplo, não vou me remeter, mas processos criminais podem ser fontes e outras coisas mais. Bom, então, também compreendo em síntese, né, a importância da preservação dos documentos nesses centros, nos demais acervos, né, como uma busca do historiador por manter a memória coletiva, nesse caso para nós, a memória coletiva sobre a educação no estado do Rio Grande do Norte, sobre a formação de professores, né. De modo análogo, mantemos a memória coletiva quando conhecemos o que foi escrito, né, sobre um assunto, no caso particular, sobre a história da educação do Rio Grande do Norte. Também trago a história dessa instituição, da Escola Normal do Natal, depois do Instituto Superior Presidente Kennedy, e quando nós contribuímos para a escrita. Então, vejam, o fazer historiográfico, né, fazer a pesquisa, a leitura sobre aquilo que já foi escrito e a própria escrita dessa história por nós, como protagonistas. Então, convido-os ao esforço coletivo de sermos historiadores da educação, se não historiadores de ofício, mas como professores preocupados por contarmos essa história, escrevermos essa história, construirmos essa história, e convido-os também a leituras sobre a história do próprio IFESP, e que possamos, com esse Centro de Documentação, Núcleo de Documentação e Memória do Rio Grande do Norte, termos a possibilidade de vocês serem protagonistas nesse processo. Muito obrigada. Passa a palavra para Ana Zélia, né? Eu vou afastar um pouquinho porque tem uma apresentação, né?